Dando continuidade ao nono encontro do nosso curso de Linux, hoje a gente vai ver a parte de gestão da nossa distro através do Shell. Mais especificamente, trabalhar com permissões, gerenciamento de aplicações, que são os pacotes e binários, e também processos ao longo do nosso sistema. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que no Linux existem permissões. A gente já viu que no Linux a gente consegue fazer uma gestão bem completa, inclusive, de usuários. Eu acredito que seja dos sistemas, tá? As distros Linux sejam dos sistemas mais completos com relação à gestão de usuários. Só que o que a gente viu, a gente fez ali um CRUD, né, nos encontros passados, onde que a gente gerenciou usuários e grupos e arquivos relacionados. Só que a gente também tem que entender que a gente consegue alterar e que a gente também tem permissões para esses grupos de usuários. E existem vários comandos, várias sintaxes e vários conceitos que estão relacionados a essas permissions, a essas permissões. Em primeiro lugar, existe uma regra que nos sistemas GNU Linux, nenhum arquivo externo que seja de fora, que não seja nativo da distro, tenha permissão de executar nativamente. Então, tudo que você baixar de fora para dentro no seu sistema, você, para executar esse arquivo, precisa dar permissão de execução, porque nativamente o sistema GNU Linux ele não deixa executar esse arquivo nativamente, porque é um arquivo de fora, é um arquivo estranho. Você, como administrador ou usuário com privilégios, que é aqui o que a gente faz, a gente vai alterar essas permissões para esse arquivo, que é o que a gente vai ver ao longo do nosso encontro também, para que a gente consiga executar de fato esse arquivo de fora, que não é nativo do sistema GNU Linux. Para que a gente faça isso, existem basicamente 4 comandos, tá? Eu tentei reunir aqui o máximo de informação possível, porque geralmente a gente ou aprende o chmod, ou o chown, o chown, né, o changewner, e a gente deixa de fora um ou outro comando. Então isso aqui é um compilado que eu consegui trazer para que a coisa ficasse o mais simples possível. A gente tem basicamente 4 comandos quando a gente trabalha com permissões. O changeowner, que é o chown, ele tem parâmetros obrigatórios, a gente precisa dizer o que a gente quer atribuir de permissão ou remover de permissão. A gente precisa obrigatoriamente dizer quem é o novo dono, né? Eu coloquei ali, seria novo usuário proprietário, tá? Seguido de, opcionalmente, informar um grupo, tá? Não é necessário informar um grupo, pode ser informado. Seguido obrigatoriamente do alvo, tá? Desse argumento que é o arquivo alvo, ou os arquivos, tá? Pode ser um ou vários, que a gente quer alterar essas permissões. Então a gente precisa colocar quais são os parâmetros dessas permissões, dessas atribuições, qual que é o usuário proprietário, pelo menos, tá? E qual ou quais os arquivos que a gente quer alterar essas permissões, que é o change owner, que seria alterar o proprietário, né? Owner. Também tem o change group, que é para alterar o grupo proprietário, que é o chgroup. Ele também recebe parâmetros obrigatórios, porque a gente precisa dizer quais são as permissões desse arquivo ou arquivos, e ele também precisa, no caso, ser informado qual que é o grupo proprietário que a gente quer colocar ali, setar nessas permissões. A gente também tem o change mode, que é o chmod, que é basicamente um dos principais, tá? O chown e principalmente o chmod são os principais comandos para alterar permissões nos sistemas GNU Linux. Então a gente tem obrigatoriamente que informar ou um conjunto de permissões, que a gente vai vendo ao longo do nosso encontro, ou uma ação para atribuir ou para remover uma permissão, e quais são as permissões. Isso são parâmetros, tá? São obrigatórios. A gente pode escolher se a gente quer colocar um conjunto, uma ação ou os tipos de permissões específicas que a gente vai ver, que tem algumas classificações que a gente consegue escolher qual que vai se adaptar melhor ao caso. Seguido, então a gente bota o chmod, que é o comando binário para alterar as permissões, aí sim, de fato, as permissões de um arquivo ou vários.
a gente coloca obrigatoriamente essas permissões, a gente coloca opcionalmente outras, tá? A gente pode colocar mais conjuntos, ações e permissões, outros parâmetros opcionais, e a gente precisa informar pelo menos um arquivo ou vários que vai ser o alvo, para onde que a gente vai querer de fato alterar essas permissões. E o Change Attribute, que é para mudar atributos do arquivo, que é o CHATTR, a gente tem que informar obrigatoriamente uma ação que a gente quer atribuir ou remover, essa atribuição, ou parâmetros. A gente pode escolher, pode ser os dois também, e obrigatoriamente a gente tem que informar pelo menos um arquivo. Eu trouxe 3 exemplos ali só para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam. Seriam exemplos de sintaxes, tá? No primeiro a gente está falando do change owner. A gente vai mudar aqui, alterar o usuário proprietário do arquivo 1. Então eu estou querendo dizer ali, ó, change owner, ou chown, novo user, que seria o nome do usuário, para o arquivo 1. Então no caso a gente vai alterar o usuário proprietário, que antes era outro usuário, supõe-se, e agora o arquivo 1 tem o novo user como usuário proprietário desse arquivo. Para alterar o grupo proprietário desse arquivo 1, a gente coloca o comando chgroup, o change group. Então, chgrp, o nome do grupo, que seria, por exemplo, ali novo grupo, nome do arquivo, arq1. Nesse caso, a gente vai alterar o grupo proprietário, que antes supõe-se que era outro, e agora está sendo o novo grupo, o grupo proprietário para o arq1. E para alterar as permissões, né, no caso ali usuário e grupo proprietário, a gente também consegue fazer pelo change owner. Tá? Então, change own, novo user, seguido de 2 pontos, o nome do novo grupo, no caso, novo grupo, para o arquivo 1. Então, a gente está, além de alterar, nesse caso, o usuário proprietário, a gente também está informando o grupo proprietário. Como eu disse, no change owner, o usuário proprietário, que é o owner, né, o proprietário, o chefe ali, ele é obrigatório informar. Mas o grupo, ele não é obrigatório, só no change group. Tá? Change group é obrigatório informar o grupo porque é o comando que altera o grupo proprietário. Então, se a gente quer alterar o grupo proprietário sem informá-lo, fica meio sem nexo, né? No change owner a gente consegue fazer isso opcionalmente, no caso do grupo. No caso, quem vai ser obrigatório ali vai ser o owner, o usuário. Então eu consegui informar ali no último comando tanto o usuário, 2 pontos, como o proprietário para o arq1. E aí a gente precisa entender que a gente viu no encontro passado, inclusive, um pouco sobre o comando ls, que é o long list format, né? O "-l", que ele nos dá uma resposta, né, com uma sintaxe bem completa, bem populosa, né, que a gente entendeu um pouquinho na primeira parte desse nosso nono encontro. A segunda parte ficou para hoje, que é mesmo a questão das permissões. Quando a gente está falando de, principalmente passando, né, aqui, o primeiro a gente sabe que é um caractere para indicar um arquivo regular, um arquivo comum, que é o hífen. Eu disse para você que a gente tem um conjunto de 3, né? São 3 conjuntos, na verdade, de 3 componentes. Então, 3, 3, 3. São 9 caracteres divididos em 3 grupinhos, né? 3, 3, 3. Essas são as permissões, que a gente falou um pouquinho na primeira parte do nosso encontro. O que são essas permissões ordenadamente? Então, o primeiro conjunto de 3, que nesse caso seria o R, W e o hífen, seriam as permissões do usuário proprietário, que a gente altera com o change owner, ou chmod também. Tá? Então, o que seriam essas permissões? Respectivamente, read, que é ler, write, que é escrever, o W, e X, que é exec, para executar. Então, ler, gravar e executar. Escrever, no caso, seria modificar, tá? Gravar, salvar. E executar, permissão de execução. Como a gente tem um hífen na frente, eu já vou antecipando que o hífen é quando a gente tira a permissão. Nesse caso aqui, esse arquivo, o usuário sysadmin, que é o proprietário desse arquivo, ele não tem permissão, aliás, ninguém, a não ser o root, tem permissão de execução
nesse arquivo. Esse arquivo em específico ele não tem permissão de executar, porque a gente não tem um X aqui, a gente tem um if, que indica a ausência dessa permissão, que no caso ali seria a posição do X, tá? Que seria a posição de execução do arquivo. Então, RWX seria o ordenamento das permissões. Se a gente tem faltando ali uma letra, quer dizer que a ausência dessa permissão está indicando nesse hífen, tá? Esse é a primeira tríade, digamos assim, de letras que indicam as permissões do usuário proprietário. Seguido de três, tá? Nesse caso R, hífen, que seriam modificadas com o changemod também, que seria para o grupo proprietário. Então, usuário proprietário, 3, grupo proprietário, 3 permissões. As mesmas, ler, gravar e executar, read, write e exec. Nesse caso aqui a gente só tem read. O grupo proprietário, usuários desse grupo que estão nesse grupo, eles só têm permissão de ler o arquivo, ou seja, de visualizar o seu conteúdo. O write, que é o W, e o exec, que seria o X, seriam respectivamente essas duas letras depois do R, tem dois hífens. Então estou dizendo que a ausência respectivamente de gravar, de write, de escrever nesse arquivo, e de exec, de executar. Então o grupo não pode nem modificar esse arquivo nem executá-lo, simplesmente pode ler, que seria basicamente um read-only, né? Somente leitura para usuários que pertencem a esse grupo proprietário. Que no caso o nome do grupo é o sysadmin, que é o segundo termo aqui. O primeiro é o usuário proprietário, seguido do nome do grupo do proprietários. E a terceira tríade, digamos assim, de letras dessa sequência de 9 representam as permissões de outros usuários, que não pertencem nem ao grupo proprietário e que nem são o usuário proprietário desse arquivo, que seriam essas mesmas, ler, escrever e executar. Nesse caso aqui também, assim como no grupo, os outros usuários que não fazem parte do grupo proprietário e que não são proprietários desse arquivo, que não criaram esse arquivo, ou que não foram atribuídos como proprietários a esse arquivo, esses outros usuários também têm permissão somente de read, de ler esse arquivo. Não tem permissão nem de write, de escrever, nem de exec, de executar esse arquivo, porque tem hífen ali após o R. Esse número 1, que aparece depois dessas permissões, é a quantidade de subdiretórios, tá? Seria por exemplo, se fosse um diretório, ia dizer ali que tinha um D na frente, ao invés do hífen, tá? Aqui é um arquivo regular. Se fosse um D aqui, ele ia dizer, ó, isso aqui não é um arquivo regular, é um diretório. E dentro desse diretório a gente tem uns 3 subdiretórios, tem 3 outras pastas dentro desta. Então ia ser específico nesse númerozinho. O usuário proprietário, o nome do grupo proprietário, que a gente colocou aqui, né? Tem as permissões na frente. Esse 647 é o tamanho em bytes desse diretório, a não ser que a gente coloque a flag "-h" de human readable, que vai mostrar ou em megabytes ou em gigabytes, geralmente é em megabytes, esse valor aqui, esse tamanho que está especificado nativamente como em bytes. Seguido de data da criação ou última modificação desse arquivo, seguido do nome desse arquivo, tá? Ou diretório, tá? Vai especificar ali no começo do comando se é um arquivo regular, se tem um hífen na frente. Se é um D, que é directory, que é um diretório. Se é um B, é um arquivo de bloco. Daí se é um S, é um arquivo de socket. Link simbólico também, com L, tá? Aí a gente precisa se atentar, na verdade, a esses 3 conjuntos de 3, tá? Esses 9 caracteres depois do primeiro ali no comando, tá? Isso a gente vai focar hoje no nosso encontro nessa primeira parte, que são das permissões. A gente tem que entender que tem esse ordenamento, então a gente fala de 3 permissões para o usuário proprietário, 3 para o grupo proprietário e 3 para outros usuários, que não fazem nem parte do grupo proprietário e que nem são donos, digamos assim, desse arquivo, tá? Esse é o ordenamento. O conjunto, quando a gente fala em permissões de conjunto, a gente tem algumas siglas. O U indica user, que é o usuário proprietário do arquivo. Se a gente coloca mais U, a gente está dizendo que esse arquivo, a gente está referenciando o usuário proprietário desse arquivo, o de user. G quer dizer group,
que é o grupo proprietário desse arquivo. Então, quando a gente está falando em G com relação a permissões, que a gente já vai ver em seguida, a gente está falando do grupo proprietário, group. O é de others, outros usuários que não sejam do grupo proprietários nem proprietários desse arquivo, tá? O de others e A é de all, todos, quando a gente está falando de todo mundo, ou seja, dos três conjuntos. O primeiro, que é o usuário proprietário, o segundo, grupo proprietário, e o terceiro, outros usuários, tá? Então, quando a gente está falando de A, por exemplo, atribuir todas as permissões para A. Então, eu estou dizendo que todo mundo, tá? Ou seja, todo mundo quem, né? O usuário proprietário, grupo proprietário e outros terão permissão, digamos assim, de execução, de exec, de X. Então, a gente está referenciando ali através do A, o all. E quando a gente fala de permissões, principalmente atribuídas ao comando changemod, esses comandos que a gente viu e que a gente vai ver em seguida nos exemplos, a gente tem duas classificações: de letras, que é a literal, que alteram conjuntos, tá? Por cada vez, então que seriam os conjuntos de 3, ou tem a classificação em números, que é a numérica, a octal, que uma letra altera para as 3 permissões de cada grupo, tá? A gente já vai ver isso em seguida com mais detalhes. A primeira, que seria uma classificação de permissões do tipo literal, ou também conhecida como simbólica, que é através de letras. Qual que é a diferença? Aqui a gente vai alterar um conjunto de permissões de cada vez, ou seja, letra por letra de todas aquelas 9, tá? Então, como eu disse, R é read, leitura, W é write, de escrita, X é execution, de execução, de gravação, tá? Execução, na verdade, desse arquivo. E quando a gente tem um hífen, como a gente viu ali, a gente tem ausência de permissões. Quer dizer que a pessoa não tem permissão, aí vai depender de onde que o hífen está. Se ele está no primeiro caractere daqueles 3 para o usuário proprietário, vai ser a ausência de read, de leitura. Se ele está no segundo caractere, vai ser a ausência de W, write, de escrita. Se ele está no terceiro, como aqui no exemplo, vai ser a ausência de X, exec, ausência de execução. Se tiver 3 hífens, ele não vai ter nenhuma permissão, no caso proprietário que a gente está falando, né? Se a gente tiver aqui, o primeiro hífen não quer dizer nada, né? Quer dizer o arquivo. Então, se a gente tiver hífen, ao invés de rw hífen, a gente vai ter hífen, 3 hífens seguidos, a gente está querendo dizer que o usuário proprietário ele não pode nem ler, não pode ver o conteúdo daquele arquivo, nem escrever, ou seja, nem modificar o conteúdo e nem executar aquele arquivo, tá? Então ele não teria nenhuma permissão. A classificação literal ou simbólica, como a gente diz, de letras, a gente faz essa classificação de letra por letra desses 9 conjuntos, tá? Usuário proprietário, grupo e outros. A classificação octal, ao invés de a gente colocar letra, 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 a gente troca esses 3, porque a gente tem 3, 3, 3, né? 3 conjuntos de 3, 3 conjuntos de 3, 3 conjuntos de 3, para respectivamente usuário proprietário, grupo proprietário e outros, tá? Na literal a gente tem que trocar letra por letra, né? Na octal, que é também conhecida como numérica, que são números, a gente ao invés de trocar letra por letra, a gente troca por números. Então um número pode especificar várias permissões. Por exemplo, a gente tem de nenhuma a 3 letras, que cada letra pode representar 3, de nenhum número a 3 números. Cada número pode especificar no máximo 3 letras. Então, ao invés de ter RWX, ler, escrever e executar, a gente pode ter um 7 no lugar. Então, ao invés de a gente colocar, por exemplo, isso aqui, ó, RWX, 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 a gente troca o RWX por 7. Então, a gente vai ter 7, 7, 7. Ou seja, o 777 quer dizer a mesma coisa que RWX, 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 que seria
todas as permissões para, respectivamente, usuário proprietário, grupo proprietário e outros, tá? Então, o octal, a classificação octal, ela é mais direta, mais específica. A gente consegue personalizar mais e a gente também consegue diminuir o tamanho do comando, tá? Começa do zero. O zero quer dizer nenhuma permissão. Então, se eu atribuir a permissão zero ao usuário proprietário daquele arquivo, por exemplo, desse hello.sh, eu estou dizendo que esse usuário é a mesma coisa como eu ter hífen, tá? O zero é a mesma coisa que hífen. Eu estou dizendo que esse usuário ele não tem nenhuma permissão, tá? Nem ler, nem executar, aliás, nem ler, nem escrever, nem executar. O 1, eu estou querendo dizer que é a mesma coisa que x, tá? Então, x seria hífen x, tá? Que teria permissão de executar. O 2 quer dizer escrever, write, escrita. O 3 quer dizer escrita e execução, então wx. Se eu estou querendo atribuir a permissão de um arquivo para o usuário, que seriam as 3 primeiras letras, né? Eu colocar um 3, eu estou querendo dizer que o usuário proprietário ele vai ter a permissão hífen wx. Então, o 3 é a mesma coisa que hífen wx. É a ausência de leitura e a presença de escrita e execução. Quando eu estou querendo dizer o 4, estou querendo dizer que só tem permissão de leitura. Quando eu estou querendo dizer o 5, eu estou querendo dizer que esse usuário, enfim, esse grupo específico tem permissão de leitura e também de execução. Ele não pode write, escrever. Então, seria r-x. Ao invés de eu colocar a r-x como na literal, eu simplesmente coloco o 5. Então, ela fica mais compacta, digamos assim, o comando. O 6 é o rw, é ler e executar. Aliás, ler e gravar, né? Escrever, read e write. Ele não tem permissão de executar. Aqui a gente tem, inclusive, né? No primeiro aqui, no proprietário, a gente tem ler e escrever. A gente não tem permissão de executar. Então, ao invés de eu colocar, por exemplo, chmod, por exemplo, alguma coisa do tipo, colocar rwx, eu só coloco o comando chmod 6. Rwx não, rwif, né? Ao invés de colocar chmod rwif para o usuário proprietário, eu só coloco chmod 6, que ele vai substituir por todas aquelas letras. Ele vai dizer que o 6 implicitamente já diz que é somente escrita e leitura e escrita, respectivamente, não tem permissão de execução. E o 7 permite tudo, tá? O 7 permite leitura, escrita e execução. Geralmente, quando você se habituar a esses comandos, que é bastante coisa, tá? Sim, mas quando você se habituar a esses comandos, geralmente você vai encontrar lá um comando assim, chmod 777, nome do arquivo, para todo mundo ter todas as permissões. Esse comando ele é bem popular, tá? Nos fóruns, tá? O que esse comando quer dizer? 777. O 7 quer dizer leitura, escrita e execução, ou seja, permissão de tudo, ler, escrever e executar. 777 especifica ordenadamente, respectivamente, todas as permissões para o usuário proprietário, todas as permissões no segundo set para grupo proprietário e o terceiro set todas as permissões para outros usuários. O 777 seria a mesma coisa aqui, rwx, tá? Como na simbólica, na literal ficaria muito grande, né? rwx, a gente vai pela octal, coloca só 777, que é mais fácil, que o 7 especifica permissão total. Então tu vai ter permissão total para usuário proprietário, para grupo proprietário e para outros usuários. E também tem alguns sinais, tá? Que eu acabei colocando ali no mesmo slide, que seriam as ações. Quando a gente tem um mais, a gente está querendo dizer que a gente está adicionando permissão. Por exemplo, mais R, eu estou querendo adicionar permissão de leitura. Mais X, seria permissão de adicionar, seria adicionar permissão de execução, tá? Quando eu coloco o sinal de igual, tá? Isso aí seria atribuição. Por exemplo, a gente viu o conjunto ali. G eu estou querendo dizer que é de group. Então, G igual a 5. Eu estou querendo dizer que eu estou dando permissão para o grupo
igual a 5. Então o grupo vai ter permissão 5. Qual é a permissão 5? O grupo vai poder read e exec, vai poder ler e vai poder executar, não vai poder escrever, tá? E o hífen, ao contrário do mais, é remover permissão. Menos R, eu estou tirando a permissão de ler, de ver o conteúdo desse arquivo. Menos W, eu estou tirando a permissão de write, de escrever, de modificar esse arquivo. Menos X, menos exec, ou seja, eu não vou poder executar, estou tirando a permissão de execução desse arquivo. Aqui a gente tem uns exemplos bem claros e complexos para a gente entender um pouco como é que funciona. Com o tempo a gente vai se habituando. Como eu disse, o principal comando é o change mode, chmod, porque a gente consegue alterar permissões e fazer muita personalização. Primeiro, tratando-se de a gente vai concatenar conjuntos, sinais de ação e permissões, nesse caso ali, primeiro tratando-se da simbólica, da literal, de letras. Chmod U-. O que eu estou querendo dizer? U é de user, tá? Então, usuário proprietário. Usuário proprietário menos. Menos eu estou querendo tirar, né? O menos significa remover permissão, ali na ação. Menos RWX, ou seja, eu estou tirando para o usuário proprietário a permissão de leitura, escrita e gravação. Ou seja, no final das contas, o arq1, nesse primeiro exemplo, ele vai ficar sem permissões, tá? Para o usuário proprietário. É como que se eu tivesse aqui hífen, ou zero, nenhuma permissão, tá? Eu poderia colocar menos zero, para dizer que não tem nenhuma permissão. Eu tirei todas as 3 permissões do usuário proprietário. Nesse segundo exemplo, eu estou adicionando ao G, o G significa group, ou seja, grupo proprietário, eu estou adicionando permissão, que é o mais, de W, de write, de escrever. Então, o grupo proprietário vai ter permissão de escrever no arquivo 1, vai poder modificar o arquivo 1. O sinal de igual, ele diz que vai ser exatamente aquela permissão. Então, o significa others, ou seja, outros usuários que não fazem parte nem do grupo proprietário, que nem são proprietários desse arquivo, diretório específico. Então, não especifiquei nada ali. Mas o O igual a W, eu estou querendo dizer que esses others, esses outros usuários, eles vão ter somente a permissão W, somente a permissão de escrita. Quando eu coloco o mais, eu estou querendo só adicionar permissão àquelas que já existiam. Eu não estou modificando as outras, eu só estou modificando a que está em evidência. Quando eu coloco o sinal de atribuição do igual, eu estou querendo dizer exatamente só isso que eu estou especificando que vão ser as permissões a partir de agora. Então, o others vai ter somente W, a permissão, ou seja, somente permissão de escrever. Ele não vai ter de write, aliás, não vai ter de read, de leitura, nem de execution, que é de execução. Somente write, somente escrita. Chmod A mais X, eu estou querendo dizer que A é quem? All, ou seja, todo mundo, usuário proprietário, grupo proprietário e outros usuários. Nesse caso aqui, para o arquivo 1, que é o argumento, eu estou adicionando para todos os usuários a permissão de exec, de ex, de execução, ou seja, todo mundo, usuário, grupo e outros, tá? O proprietário, grupo e outros vão ter permissão de execução. Se eles tinham antes permissão de leitura, escrita ou não tem, eles continuam com as demais. A partir de agora, todo mundo vai ter, além das permissões que tinham ou não antes, vai ter a permissão de execução. Aqui, por exemplo, tá? Eu posso fazer o seguinte, aqui eu tenho Hugo, né? O usuário, grupo e outros. Eu posso substituir isso aqui pelo A, tá? O A significa a mesma coisa que todos esses. Mas aqui eu coloquei só por extenso para a gente entender que a gente não precisa também só colocar o A. A gente pode especificar de um por um. Aqui, por exemplo, eu estou querendo dizer que tanto o usuário proprietário, quanto o grupo proprietário, quanto outros usuários terão exatamente essas permissões para o arquivo 1. Leitura, escrita e execução. Ou seja, é a mesma coisa como que se eu colocasse A mais 7. Seria... ou 777, né? Aquele comando popular que a gente tinha comentado.
todo mundo, né, que aqui eu estou especificando todo mundo quem? Usuário proprietário, grupo proprietário e outros do arquivo 1 tem permissão, todas elas, né, ler, escrever e executar respectivamente. Eu preciso colocar as permissões nesse ordenamento, tá? Eu não posso colocar primeiro executar, tá? É sempre ler, escrever e executar, tá? É sempre nessa ordem. A mesma coisa dos usuários. Usuário proprietário, grupo proprietário e outros, tá? Eu posso ausenciar algumas delas, mas elas precisam estar nessa ordem respectiva. O chmod aqui, por exemplo, usuário e outros, eu estou querendo dizer que, então eu consigo colocar ali de uma forma mais personalizada. Para o arquivo 1, usuário proprietário e outros igual a nada, tá? A vírgula aqui significa separação do comando, não significa permissão. Por que eu coloquei igual a nada? Porque eles não vão ter nenhuma permissão. É a mesma coisa como que se eu colocasse o zero ou colocasse um hífen, tá? Não teria nenhuma permissão. A ausência de permissões quer dizer nenhuma permissão. Quem é que não vai ter nenhuma permissão? Nenhuma o quê? Não tem permissão de ler, de read, nem de escrever, write, nem de executar exec, tá? Usuário proprietário e outros, eles não vão ter nenhuma permissão sobre o arquivo 1. Agora, o grupo, esse sim, ele vai ter as permissões de simplesmente ler e executar, read e exec. Ele não vai ter permissão de write, de escrever, tá? Então a gente consegue separar de um por um. Aqui, por exemplo, nesse outro comando, o usuário proprietário vai ter adicionada a permissão de ler e escrever. O grupo proprietário, eu vou tirar as permissões de ler e escrever. E outros usuários que não são nem do grupo proprietário, nem são proprietários usuários desse arquivo, arquivo 1, por exemplo, eu estou querendo dizer que ele vai ter, por exemplo, aqui, ó, exatamente a permissão de ler e executar. Ele não vai ter permissão de escrever, tá? Aqui eu coloquei também, eu posso colocar dessa forma, ó, outros vai ter menos H, aliás, menos W, então eu vou tirar a permissão de isso aqui não é a mesma coisa. Não, sim, é a mesma coisa, exatamente. Eu estou tirando a permissão de escrever e estou adicionando a permissão de ler e executar para quem? O others, tá? O hífen indica tirar permissão, tirar o W e o mais adicionar a permissão de ler e executar. Então, o usuário proprietário vai ter permissão de ler e escrever nesse arquivo. Grupo proprietário não vai ter permissão de ler e escrever nesse arquivo, e outros usuários terão exatamente as permissões de ler e executar, não vão ter permissões de escrever, tá? Aqui, por exemplo, a gente falou do "-r", tá? Acabei não colocando, mas o "-r" maiúsculo, o minúsculo quer dizer a permissão de read, de ler. Por isso que a gente separa maiúsculo e minúsculo. Os comandos são camel case, case sensitive. Eles diferenciam letras maiúsculas de minúsculas, principalmente tratando-se nos parâmetros, claro. Quando eu tenho um R maiúsculo, eu estou querendo dizer permissão recursiva. Recursivo que a gente viu na primeira parte desse encontro, que seria para os diretórios e subdiretórios além daquele, a partir desse que a gente está informando. Então, chmod "-r" maiúsculo, o V é de verbose, que é para mostrar o passo a passo, sabe, todo o feedback do comando, para mostrar o andamento do comando em si, tá? Não quer dizer nada com permissões. Eu estou querendo colocar permissões para todos, para esse diretório, para todos a partir desse, aonde que todos os usuários, ou seja, respectivamente, usuário proprietário, grupo proprietário e outros, terão exatamente as permissões de ler, escrever e executar. Ou seja, todas. É como se eu colocasse A igual a 7. Tá? Então, todo mundo vai ter a permissão de tudo. Eu poderia trocar isso aqui para colocar chmod "-r" maiúsculo, V minúsculo, espaço 777, espaço dir1. Seria a mesma coisa. Tá? Eu estou dando permissão de tudo para todo mundo recursivamente a partir do diretório 1. Agora, trocando da classificação simbólica,
trocando para octal, que é a de números, que a gente não precisa especificar letra por letra, a gente especifica por número, a gente consegue alterar as 3 permissões de um usuário, de grupo ou de outros com uma letra só, tá? A gente tem aqui, então, geralmente a gente tem 2, 3 letras, tá? No chmod 764, pro arquivo de nome arquivo. Eu estou querendo dizer o seguinte, respectivamente, o primeiro número é usuário proprietário, o segundo número é grupo proprietário e o terceiro número é outros. Se a gente tem somente 2 números, eu estou querendo dizer que é usuário proprietário e grupo proprietário. A ausência de números sempre vai impactar no último da fila, que seria especificamente outros, grupo proprietário e usuário proprietário, de trás para frente, tá? O inverso, tá? Sempre impacta dessa forma. O primeiro número sempre se refere ao primeiro da fila, o usuário proprietário. O segundo ao grupo, o terceiro a outros. Então, permissão 764 para o arquivo de nome arquivo, o primeiro significa 7. O 7 significa ler, escrever e executar. Read, Write, Exec, RWX. Eu estou querendo dizer que o usuário proprietário ele vai ter permissão de ler, escrever e executar todas as permissões. O segundo número significa grupo proprietário, ele vai ter a permissão 6, que significa simplesmente ler e escrever, ele não vai ter permissão de executar. Então, o grupo vai ter leitura e escrita. E outros têm a permissão 4, que é simplesmente R, que significaria mais ou menos isso aqui. R, hífen, né? Que é a permissão de ler, mas não de escrever nem de executar. Então, os outros usuários teriam permissão de somente leitura, né? O read only, né? Que seria somente o read, não vai ter permissão de write, de escrever, nem de exec, de executar. Nesse comando ali, a gente tem o seguinte, change mode 40 para o arquivo. O usuário proprietário não teve modificações de permissão. O grupo, ele tem somente leitura, que é 4, né? O R. E outros usuários, eles não têm nenhuma permissão, porque o 0 significa o quê? Ausência de permissões. É como se fosse um hífen, tá? Como se a gente colocasse em hífen no outros, tá? Lá no final, ao invés de a gente ter R, hífen, a gente teria hífen, tá? Isso, respectivamente, seria o mesmo que 0 no final para o arquivo de nome arquivo. A gente também tem algumas permissões especiais, mas antes da gente ver permissão especial, a gente vai dar uma olhada na nossa VM para encontrar alguns exemplos. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Isso, alguns exemplos disso na prática, tá? A gente tem alguns arquivos ali e diretórios. A gente vê pelas linhas, né? O primeiro caractere indica o que é, né? O que é o que? Os arquivos, tá? Se é um arquivo regular, um arquivo comum, tem um hífen na frente. A gente tem alguns arquivos regulares e alguns diretórios. Os diretórios começam com um D na frente. Nesse caso aqui, eles também estão pintados em azul. O nome, mas é por causa do alias do ls. Então, a gente viu ali que o primeiro lá, o 6, tá meio pequeno, tá? Mas é o seguinte, a gente tem RWX, ou seja, as permissões, tá? A gente começa com D, quer dizer que o 6 é um diretório. A gente tem RWX, ou seja, o usuário proprietário tem permissão de ler, escrever e executar. Seguido de RWX, o grupo proprietário do diretório 6 também tem permissão de ler, escrever e executar. Seguido de R-X, que seriam os outros usuários relacionados nesse diretório de nome 6, eles somente têm permissão de ler, não tem permissão de escrever, tá? Que é o W, tem ausência, tem um hífen no lugar, e tem permissão de executar. Então, eles têm permissão somente de ler e executar, os outros usuários perante ao diretório de nome 6. Ali embaixo a gente tem, né, embaixo do 6 é um arquivo regular, né, porque começa com um hífen lá no list, na resposta no standard output do comando. O arquivo til, com um til no fim. Então a gente tem as seguintes permissões. RW hífen, o usuário proprietário tem permissão de ler e escrever
hífen no fim quer dizer ausência de permissão de execução, de X, de exec. Então, o usuário proprietário pode ler e escrever nesse arquivo. O grupo proprietário é a mesma coisa, rw hífen, permissão de ler e escrever esse arquivo, não de executá-lo. E outros usuários têm r hífen hífen, ou seja, tem permissão de read only, somente ler, somente pode ver o conteúdo, fazer isso aqui, né? Cat arquivo tio. Peraí, aqui. Então, somente tem essa permissão, que seria ver o conteúdo dele, de read. Não tem permissão nem de write, de gravar, nem de exec, de executar. Isso, os últimos 3 caracteres que significam as permissões para outros usuários. Se a gente for no barra, vamos direto aqui, dar um ls-l, -la, coloquei tudo, inclusive, a gente vê que tem links simbólicos, tá? Que todos os usuários ali têm todas as permissões. Quando começa com um L na frente, eu estou querendo dizer que é um soft link, que é um link simbólico. A gente tem diretórios e a gente também tem um arquivo regular lá, que é o do swap, um arquivo de imagem de swap. E a gente tem inúmeros tipos de permissões, tá? Mas a gente tem ali algumas diferentes, tá? Que a gente tem em específico, que a gente vai ver agora, que são as permissões especiais. Que a gente às vezes tem um número na frente, uma letra atrás, tá? Que seriam o seguinte: as permissões especiais, eu trouxe as principais 3 delas, que a gente geralmente tem as 3 tríades, né? O usuário proprietário, o grupo proprietário e outros. Mas quando a gente tem 4 números, a gente precisa se atentar ao primeiro. Quando eu tenho o chmod 1 seguido aí dos 3 números, o 1 na frente significa permissão stick bit, ou que a gente também chama de restricted deletion flag, tá? Que também é representado com o "-t" no final. Deixa eu pegar aqui porque eu vi uma que é lá no diretório temporário tmp, tá? De temp, a gente tem um T lá no fim, ó, tá vendo? Como que a gente não tem a permissão numérica aqui no resultado desse comando, desse binário, a gente tem a literal, que é de letras. O 1 significa o T lá no fim, tá vendo? Do TMP, das permissões do TMP. Esse T, ele diz que essa permissão stick bit é somente para diretórios. Então, impede que esses usuários que não sejam proprietários, ou seja, os outros, others, impede eles de deletar ou remover os arquivos dentro desse diretório. Tá? Então isso geralmente é especificado para diretório. Eu estou querendo dizer que outros usuários eles não podem nem renomear nem deletar arquivos nesse diretório. Tá? Diretórios geralmente são representados com um fundo azul. Vamos ver aqui, o TMP é que como é temporário, ele tem um fundo verde, tá? Mas também vale porque são diretórios temporários, mas o TMP ali ele está demarcado, tem o fundo verde nesse caso, geralmente um fundo azul, tá? A segunda permissão, que a gente não tem aqui na nossa VM, mas que no final pode ser especificado com G mais S, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, tá? O S especificamente, ou o 2 lá na frente, quando a gente está falando de permissão octal de números, a gente está querendo dizer o seguinte: é a permissão SGID, ou que a gente chama de Bitset Group ID. Ele dá permissão aos privilégios do user proprietário, tá? Aliás, do G do grupo proprietário, porque é G mais S, tá? Porque é grupo proprietário. Ele dá permissão especial ao grupo proprietário, tá? Incluindo os respectivos arquivos, se for um diretório. Então, se fosse, por exemplo, o dir1, ele daria permissão, tá, aos privilégios do grupo proprietário, incluindo seus arquivos. Como aqui um arquivo vai valer só para o arquivo em si, se fosse um diretório valeria recursivamente, tá? Representa o S no lugar do X, tá? Nas permissões. Então, quando a gente tem ou um fundo amarelo, tá? Geralmente é um fundo amarelo. Se eu tenho no lugar do X um S, eu estou querendo dizer que a gente tem essa permissão, tá? No caso da literal, no caso da simbólica, da octal, aliás, da numérica, da octal, a gente tem um 2 na frente, tá? Ou um fundo amarelo.
perante ao nome desse arquivo, desse diretório, tá? Se a gente tem o chmod 6 seguido dos números, tá? Que a gente chama de 4 octal, que seria o 2 mais 4, a gente está incluindo, a gente inclui o 4 mais o SGID, que significa o SUID, que é o Set User ID. Ele representa um S no lugar do X no usuário proprietário, tá? Nas permissões do usuário proprietário, nos primeiros 3. Tá? No caso seria no terceiro caractere, tá? Falando diretamente. Ele aplica essa permissão também recursivamente a arquivos regulares. Aliás, ele é só aplicado a arquivos regulares. Ele é semelhante ao SGID, tá? Mas ele ao invés de ser ao grupo, ele é aplicado ao usuário proprietário. Então, quando a gente tem o 2, a gente está querendo dizer que é grupo. Quando a gente tem o 6, a gente está querendo dizer que é 4 mais 2, ou seja, o usuário proprietário. Geralmente, o nome desses arquivos ou diretórios, eles estão com o fundo ali, o TMP está verde. Geralmente é fundo vermelho, tá? Que daí é um pouco vermelho porque é um pouco mais a questão de atenção, de perigo com relação a essa permissão, porque ela inclui as permissões especiais. Tenho exemplos ali, por exemplo, o change attribute, tá? Que é uma sintaxe um pouquinho diferente do change mod. Por exemplo, change attribute mais a arquivo 1. Eu estou querendo ali adicionar permissão de gravar apenas abrindo o arquivo no modo de acrescentar, tá? O change attribute C. O C quer dizer que é de compactar, de compact, tá? Eu estou adicionando permissão de compactar e descompactar automaticamente o arquivo 1. O D significa de ignorar, então mais D, adicionar permissão de ignorar. O programa ignora a exclusão, de delete, tá? Arquivos durante um backup. O I é de inalterado, tá? Inaltered. Mais I, adicionando permissão de arquivo inalterado. Então esse arquivo ele não pode ser modificado, ele não pode ser excluído, nem alterado o seu conteúdo, nem renomeado ou nem vinculado como um soft link. O S ele permite, de security, tá? Ele permite, adiciona a permissão de segurança a exclusão desse arquivo. Então, quando eu vou excluir ele com segurança, para que os dados sejam excluídos e não fique nenhum resquício. E o S minúsculo. O S maiúsculo, de sync, tá? Ele garante que o arquivo é modificado. Então, as alterações elas são gravadas no modo síncrono, para a gente conseguir modificar esse arquivo, tá? E que essa modificação não tenha perca, digamos assim, de bits ou de algum dado no meio. O U, ele permite recuperar o conteúdo do arquivo mesmo se ele for um cancelado, tá? Um arquivo deletado. E a gente tem alguns comandos. O lsattr, que é de ls attribute, ele permite listar atributos especiais, tá? Ele pode ser utilizado com parâmetro do ls. Por exemplo, ali lsattr indicando o arquivo 1, ele vai mostrar atributos especiais do arquivo 1. Um outro conceito bem importante, agora tratando-se principalmente de distros GNU Linux com interface gráfica, são os launchers, que a gente chama de lançadores. Que no Windows a gente está habituado a ter os programas com os seus ícones e a gente clica e executa. Isso no Linux é chamado de lançador, que é aquele ícone do programa que a gente clica e o programa executa. A gente pode gerenciar isso nos sistemas GNU Linux, que nos sistemas GNU Linux nós como usuário root temos acesso total ao sistema, inclusive aos lançadores. Os lançadores eles ficam em um diretório chamado /user share applications para todos os usuários, isso de uma forma global. De uma forma local, ou seja, somente para o usuário atual da seção atual, eles ficam no diretório home dele, um diretório oculto chamado de ponto local, no diretório share applications, que daí vai ser disponível só esse ícone de execução desse aplicativo, tá? Só para o usuário atual da seção atual, não para os outros usuários. Eu gosto de fazer lançadores globais, que daí todos os usuários logados podem acessar esse ícone e executar esse programa, tá? Mas vale lembrar que isso é uma questão de segurança. Se você quer que um programa seja
permitido a execução a somente um usuário, aquele usuário específico daquela sessão específica, a gente cria um lançador no diretório home dele, diretório .local, que é o oculto, share applications, tá? Caso contrário, a gente coloca no /user share applications. Eles são arquivos, tá? Os lançadores são arquivos com o final .desktop, tá? E eles têm a seguinte sintaxe de conteúdo dentro desses arquivos, tá? Desktop entry, entre colchetes, e aí a gente tem as categorias seguido de valores, tá? Por exemplo, ali, type igual application, versão 1.0, o name, tá? É o nome que vai aparecer. Eu coloquei aqui, eu vou iniciar uma VM de Debian Gnome. Quando eu clico, por exemplo, nos programas, claro, aqui a resolução não está sendo muito a nosso favor, mas a gente tem um ícone, tá? E um texto, um nome desse ícone, o título do programa. O título seria esse name. Então, o que a gente colocar no name, no conteúdo do arquivo do lançador, vai aparecer para nós aqui na interface visual como título do programa, tá? Comentário, quando eu ficar com o mouse em cima, não sei, aqui no Gnome não vai aparecer, mas geralmente aparece um comentário, uma descrição sobre esse programa. Isso aqui é opcional, tudo aqui é opcional, tá? Mas eu sugiro que o nome, pelo menos, e o ícone e a execução, eles precisam estar presentes aí para que o ícone do programa funcione corretamente. O ícone é o diretório do ícone, tá? Seria da imagem do ícone. Uma imagem, pode ser uma PNG, um JPG, um SVG, enfim, tá? Uma imagem que vai ser o ícone que vai aparecer na interface gráfica. O exec é o seguinte, que quando eu clico em cima desse ícone, ele vai executar um binário. Que arquivo? O arquivo que eu especificar aqui no exec, um arquivo, um shell script, alguma coisa do tipo, tá? Terminal, a gente coloca true ou false, verdadeiro ou falso, se quer abrir um shell quando a gente clica nesse arquivo, nesse ícone. Startup Notify, que seria uma notificação de quando é executado, quando a gente inicia, a gente pode colocar true ou false, dá verdadeiro para mostrar a notificação quando é iniciado, falso para não mostrar. E categoria, tá? A categoria desse programa. Qual categoria? Tem várias, tá? A gente pode dizer, esse programa é um programa de configurações, de desenvolvimento, de educação, de ciência. Aqui no Gnome, os programas eles não são categorizados, mas no KDE e no XFCE a gente consegue clicar, por exemplo, como no Windows, tá? E a gente tem categorias, por exemplo, categoria acessibilidade, tá? Se a gente colocasse aqui, né, categories, não, então, acessibilidade, tá? Aí o programa apareceria em acessibilidade, apareceriam aqui, ó, esses são os programas da categoria acessibilidade. Se eu colocasse, por exemplo, sistema do Windows, vamos colocar aqui o OBS, tá? Por exemplo, apareceria na categoria OBS. Eu posso colocar várias categorias, tá? Não preciso especificar uma só. Eu separo elas com um ponto e vírgula. A gente já vai ver isso na prática, tá? Para isso, eu trouxe uma VM de um Debian Gnome, que seria uma distro um pouco mais genérica, tá? Que todo mundo tem acesso, você pode baixar aí. Eu tô fazendo em VM, tá? A resolução não tá das melhores. Mas a gente vai criar um launcher, um lançador específico, tá? Que vai aparecer aqui para nós, que nós temos as atividades. Vou iniciar aqui um shell, que também é o bash, tá? Que eu posso colocar, ó. Então é o bash. A gente pode se habituar um pouco aqui para ver um pouco mais sobre o nosso Debian, tá? O Debian na versão 12, então aqui, ó, cat /etc release, tá? Um Debian na versão 12, o bookworm, o codinome dele, tá? E aqui eu criei um arquivo chamado rascunho, tá? Só pra gente, só para eu não precisar ir na internet, copiar e colar ou escrever o arquivo do lançador. Que é o seguinte, a gente tem o rascunho, tá? Então a gente tem esse conteúdo que a gente vai colocar dentro de um arquivo de lançador para a gente criar um lançador e iniciar um programa, tá? Qual que é o conteúdo? Então,
O nome desse programa vai se chamar Ubisocial. O comentário, se a gente deixar o mouse em cima desse ícone, vai dizer assim, Run Ubisocial Site in Firefox. Então a gente já tem uma ideia do que vai acontecer. O exec é o seguinte, ele vai executar um binário chamado Firefox, ou seja, o navegador padrão aqui inclusive ele tá, é o Firefox, nesse caso é a versão estável, Stable Release, tá? Que é a versão do Firefox estável. Ele vai executar o nosso site, tá? A URL aqui, ó, social.github.io. Poderia colocar HTTPS também, HTTP, enfim. Ele vai iniciar um terminal, é o tipo aplicação, é uma aplicação. O ícone, eu peguei um ícone do meu site, deixa eu dar uma olhada aqui, ls. Ali, ó, imagem.png, tá? Eu vou fazer o seguinte, a resolução não está sendo nossa amiga aqui. Na pasta pessoal, aqui, ó, imagem.png. É essa imagem aqui que vai ser o ícone do nosso programa, tá? Só para a gente mostrar o conteúdo dela. Vai ter uma notificação a iniciar. Categorias, por exemplo, aqui eu coloquei duas em evidência só para a gente ter uma ideia de que a gente consegue colocar mais de uma categoria. Então, Network, que é de rede, Education, que seria de educação. Se a gente tivesse um Desktop Environment como o KDE e XFCE, a gente poderia ir lá nas aplicações, a gente poderia ir na categoria Educação, clicar que o nosso programa Ubisocial, com esse nome, com esse ícone, estaria lá, tá? Na categoria Rede também. Keywords, tá? O que são keywords? A gente pode colocar quantas quiser separadas por ponto e vírgula. Quando eu procurar por um termo-chave, vai ter que aparecer o nosso ícone do nosso programa. Esses termos-chave, tá? Keywords, palavras-chave. Ubisocial, Tech e Site. Legal? Vamos criar esse lançador de uma forma global. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um arquivo sudo touch lá no /user share applications um arquivo. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, cd, estamos lá. Aqui estão todos os nossos arquivos de ícones de programas, tá? Do nosso Debian, que vem com Gnome, que vem com aquela suite de ícones padrão. Então a gente tem aqui todos os nossos. A gente inclusive pode mostrar ali, ó, do Vim, por exemplo, cat vim.desktop. Aí vai aparecer, claro, são termos bem grandes, né? A gente pode pegar até outro, cat shotwell.desktop. Ele vai mostrar ali várias situações. Então são arquivos de lançadores bem grandes, tá? Mas, por exemplo, aqui o Words álbum, tá? Se eu for lá e procurar por álbum, vai aparecer o Shotwell aqui. Eu não preciso simplesmente só procurar pelo nome dele. Eu posso procurar por várias palavras-chave. Inclusive, eles não pouparam nas palavras-chave ali dessa nossa... de todos, né, em específicos, os lançadores. Vamos criar um lançador aqui, então. Sudo, a gente precisa ir no modo administrador. Touch. A gente vai chamar esse... geralmente esses arquivos, tá? Eles têm o nome do programa .desktop. Então, shotwell.desktop é o programa Shotwell, tá? Vim.desktop é o nome do programa Vim. Geralmente é o nome do programa .desktop. A gente não vai fazer diferente, vamos seguir o padrão. Sudo, tá? Touch menos. Então, touch, o nome do programa que vai ser ubisocial.desktop. Colocar senha. Pronto. O ubisocial.desktop está criado, só que não tem nenhum conteúdo dentro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá na nossa home do nosso usuário e a gente vai fazer o seguinte: o conteúdo de rascunho, isso aqui eu preciso fazer modo administrador, a gente vai colocar lá dentro do arquivo applications ubisocial.desktop, tá? Sudo su, tem que entrar como administrador, tá? Assim, cat rascunho. Então, esse conteúdo a gente vai colocar lá no final do arquivo user share applications ubisocial.
Pronto. Agora se eu der um ls, vamos fazer assim, vou dar um cat no arquivo ubsocial.desktop, a gente vai ver que tem essas informações. Demora um pouquinho, vou fechar aqui o nosso terminal e vou entrar na suíte de ícones e procurar por o termo ubsocial. E tá aqui. Lembra que a gente colocou mais palavras-chave, como por exemplo tech ubsocial, tá? Aqui não vai ter categorização nesse desktop environments, mas se a gente fosse num GNOME, aliás no KDE, no XFCE, fosse lá no development, ou aliás no network, tá? Ou education, conforme a gente setou lá no lançador, a gente estaria no ubsocial. Vou clicar no arquivo, ele vai abrir um terminal e também, tá demorando um pouquinho, ele vai abrir o Firefox, vamos lá, no meu site ubsocial. O Firefox está demorando aqui para executar. Vamos fazer de novo. Mas isso é em específico do Firefox, tá? Agora sim, tá? Porque foi ali um bug, enfim, do Firefox, um lag, demorou para executar, mas ele executa naquela URL que eu solicitei, que é a URL do meu site. Ainda falando sobre desktop environments, em especial os GUIs, né? A gente tem alguns conceitos importantes também que precisam ser colocados em pauta. O primeiro deles é o Linux Mesa, tá? Também chamado de Mesa 3D ou de Mesa 3D Graphics Library. O Mesa é um conjunto de hospedagem de implementações de APIs gráficas, tá? Ele trabalha com APIs gráficas como a OpenGL, que são open source. Essas APIs gráficas, elas fazem comunicação com os drivers, né, os arquivos de compatibilidade entre o kernel GNU Linux e programas como o Intel NVIDIA e a AMD, porque a gente tem ali os programas proprietários, tá? AMD, NVIDIA, a gente precisa do Linux Mesa para fazer essa comunicação que seja efetiva e também eficaz com o kernel GNU Linux, tá? Para fazer essa comunicação tem essa camada de compatibilidade do Linux Mesa. E o Linux Proton, que é da empresa Valve, é uma camada de compatibilidade da Valve para que funcionem os games na distros. Então, geralmente a gente tem os games que estão funcionando, que são de Windows, estão funcionando também para os sistemas GNU Linux, é por causa também do Proton, que faz essa camada de compatibilidade para as distros GNU Linux. O terceiro conceito que a gente vai ver nesse nosso encontro sobre Shell são processos, porque todo sistema operacional, seja do dispositivo que for, com o viés que tiver, ele é executado em cima de processos. São processos que são execuções que consomem recursos do sistema, geralmente automatizadas, que fazem com que as coisas no sistema operacional funcionem. Nos sistemas de kernel GNU Linux não é diferente. Porém, a gente precisa entender que existem alguns conceitos que são distinguidos, tá, entre si, que a gente precisa saber distingui-los. Como, por exemplo, tarefas, tá, que são as tasks. Geralmente a gente entende como task manager, né, ali o gestor de tarefas. Tá? Tarefas é um conceito um pouco mais amplo, que são conjunto de instruções que estão em execução. Processo é basicamente no GNU Linux uma task, tá? São sinônimos. A gente não usa o conceito de task no GNU Linux, a gente usa o conceito de processo. Processos são um conjunto de instruções, ou no caso programas em execução, são binários, tá? Que geralmente são iniciados pelo usuário, por um programa específico. Como por exemplo, no nosso launcher lá do ubsocial, no lançador, a gente clicou e executou um processo que é um binário do Firefox que acessa o link do nosso site, ok? É um processo iniciado por nós, o usuário que, digamos assim, seja o ubsocial, ali o usuário comum que iniciou aquele processo. O que a gente precisa se atentar é que existe a diferenciação entre processo e service no Linux.
Na verdade, parcialmente, tá? Porque service também é um processo. Service é um process, tá? Só que o service é um processo iniciado pelo sistema. Aqueles processos que são iniciados automaticamente pelo sistema são chamados de services, de serviços. Tá? A gente tem o systemd, o systemctl que gerenciam os services. Geralmente a gente tem networking.service, alguma coisa do tipo, tá? Nas distros mais antigas. Agora a gente não precisa colocar o ponto .service no final. E os processos são scripts ali iniciados geralmente por um programa, por usuários que não são iniciados automaticamente pelo sistema. Tá? Services são processos iniciados pelo sistema. A gente tem as cargas de trabalho, que são os jobs. Jobs são vários processos em execução, geralmente em lotes. Tá? Quando a gente inicia, por exemplo, um programa, tá? O Firefox, como a gente iniciou, a gente na verdade está iniciando um job, né? Porque são vários processos que fazem com que o Firefox de interface gráfica acesse aquela URL e esteja em funcionamento na prática. No GNU Linux, os gerenciamentos dos processos são feitos no padrão POSIX, tá? E processo nada mais é do que isso, a gente precisa se atentar, é um binário que, quando executado, consome recursos físicos do dispositivo físico. Tá? A gente vai ver quais são esses recursos. Tá? Todo processo, como nós comentamos, ele tem um ciclo de vida. A gente precisa entender que ele tem um ciclo de vida. Ele está sendo executado, ele está parado, ele está ocioso, ele está dormindo, hibernando, tá? Esse ciclo de vida a gente chama de state, ou stat, ou simplesmente S. Ele também tem, o processo também tem um time, que é um tempo, enquanto ele está vivo, no caso, que ele está sendo usado pelo processador, tá? O CMD, que é o command, que é o processo que, o binário, o comando, no caso, que iniciou aquele processo. Os resources, que são os recursos físicos que estão sendo gastados, quanto de memória, quanto de CPU que está sendo compartilhado, enfim. E user, que seria o usuário proprietário, o usuário que iniciou aquele processo, que consequentemente é proprietário dele. A gente já vai ver isso na prática. Tá? Todo processo ele tem um identificador único, que a gente chama de PID, que é o Process Identification. Então, a gente não necessariamente precisa chamar o processo pelo seu comando binário, mas sim pelo seu PID, é mais fácil. E em alguns casos, tem processos que geram outros processos. Então, processos pais geram processos filhos, e assim, consequentemente, tá? Esses processos filhos, geralmente eles têm um PPID, que é o Parent Process Identification, que é o ID do processo pai. Então, processos filhos têm o PID, o seu respectivo PID, sim, mas também tem o PPID, que é o ID do processo pai, que deu origem a esse processo filho. Tá? Processos também têm prioridade de execução, a gente tem duas. A gente tem a prioridade NIS. A prioridade NIS, a gente tem que entender que é o inverso, tá? As prioridades. Quanto menor o número, maior é a prioridade do processo. O que é a prioridade? São processos que demandarão mais recursos, tá? Então, qual que é a função do kernel ali? Tá? É escalonar recursos para os processos, de acordo com suas prioridades. Então, processos de prioridade NIS menos 20 é a prioridade máxima. Então, todos os recursos estarão sendo demandados para esses processos, ou a maior parte dos recursos físicos. Que recursos? Memória, processamento, tela, tá? Recursos físicos do dispositivo físico. E a prioridade NIS 19, que é o número positivo mais alto, é a menor prioridade. Então, quanto menor o número, maior a prioridade. A prioridade padrão criada, tá, pelo processo do root, alguma coisa do tipo, geralmente é 0. Tá? Que é a prioridade mediana. Ela não é nem baixa com um número positivo, nem alta a um número negativo. Somente o usuário proprietário do processo tem permissão de modificá-lo, tá? E o root, claro, que é o administrador supremo, né? Que o pessoal diz, né? Acima de Deus, somente root. Ele tem a permissão de alterar todas essas prioridades NIS de todos os processos. Processos criados pelo root têm prioridade 0 e
processos criados por usuários comuns têm prioridade 10. Então o 10 é uma prioridade mais baixa que 0. Então processos criados pelo root têm maior prioridade. Processos RT são processos em real time. São processos que são executados e iterados em tempo real. Eles geralmente são internos do kernel GNU Linux. E aí a gente não está falando de prioridade NIS. A gente está falando de prioridade padrão, a PRI, o PR. Tá? Geralmente esses processos têm a prioridade de 1 a 99, que são prioridades altas. Tá? São números, quanto menor o número, maior a prioridade. Tá? O número é ao contrário do valor da escalonamento da prioridade. Processos convencionais, os comuns, tá? Que não são em tempo real, eles têm a prioridade de 100, que é a maior, 120 é a padrão, geralmente criado pelo usuário comum. Os processos têm prioridade padrão 120, é a PRI e PR, e 139 é a menor. Tem também RT, que quando é especificado RT, tem prioridade em real time, tempo real. Se eu dar o PS menos ao X, a gente vai ver ali que tem o ID do processo, não está sendo mostrado ali, tá? Pipe more. Enfim, aqui a gente... É que eu não consigo, acho que mexer por causa da minha... Enfim, ali a gente tem o cabeçalho. Já tá bom nesse tamanho, tá? Usuário proprietário, PID, recursos, VCS, que é a memória, a gente vai ver em seguida, tá? Status. Ok, esses são alguns componentes que a gente já vai ver em seguida, tá? A gente está falando de prioridades. Então, a prioridade PRI, PR, tá? Que a gente já vai ver daqui a pouco no comando top. A prioridade padrão, que é definida por PRI ou PR, é diferente da prioridade NIS. A prioridade padrão é definida automaticamente pelo escalonamento. Ela é escalonada automaticamente pelo kernel GNU Linux, quando o processo é criado. E a prioridade NIS, que é aquela que vai do menos 20 até o 19, sendo a 0 padrão, é uma prioridade definida pelo programa ou até mesmo pelo usuário que a criou, ou o usuário administrador root. Os processos, eles estão no diretório, deixa eu sair aqui, no diretório /proc, de process. Esses processos, eles são, quando um processo é criado, tá? É criado um diretório nesse /proc, que os diretórios, inclusive ali no Ubuntu Server, são especificados na coloração azul, resultante do alias do comando ls, tá? Mas são diretórios, tá? São diretórios aonde que o título desse diretório é o PID, é o ID desses processos. Então, ali a gente tem, por exemplo, o processo de PID 1 é o processo de init, de inicialização do sistema. PID 6 seria o reinicializar o sistema. O init 0 seria para desligar o sistema. Então a gente tem vários processos ali, cada um definido pelo seu PID. E a gente tem outros, como o arquivo ali, o cmd-line, quando que a gente inicia a máquina, vão sendo influenciadas ali informações, vão sendo escritas do kernel. Essas informações ficam nesse arquivo cmd-line, tá? Armazena as strings do kernel GNU Linux na inicialização. Os processos, eles são iniciados pelos gerenciadores systemctl ou systemd, tá? Ou systemd. Então, o systemctl, ele inicia, start, o nome do processo, tipo networking, tá? Seria processo de rede, tá? Seria habilitar o serviço de rede. Então são os services, ou seja, os processos iniciados pelo sistema, tá? Então, enable é para habilitar o serviço, start, né, é para iniciar esse serviço habilitado, stop é para parar esse serviço startado, ou restart é para reinicializar, tá? Quando a gente coloca enable, nome do processo seguido da flag now, seria para habilitar esse serviço e ao mesmo tempo já startar, iniciar. Por exemplo, a gente pode colocar networking
network ou networking, tá? Isso aqui é um termo genérico. E eu posso colocar ponto service no fim ou não, tá? Não é necessário. Mas são serviços, por exemplo, de rede. Nesse caso eu ia habilitar e iniciar o serviço de rede. Rede cabeada, rede Wi-Fi da minha máquina física, tá? É feito pelo systemctl ou pelo systemd que trabalha na inicialização. O comando top significa Table of Processes. Ele é um comando iterativo que mostra a tabela de todos os processos que estão sendo executados, né, ali que estão demarcados no nosso dispositivo físico. Tem vários, e a gente tem várias informações ali no cabeçalho dessa tabela que a gente já vai ver em seguida. A gente faz a gestão desses processos via signals de queue, tá? A gente já vai ver em seguida. No comando top, a gente tem no cabeçalho algumas informações. Então, quantos usuários ativos na sessão, nesse caso um usuário só, o tempo de atividade da sessão, o low average, que ali está bem interessante, ele é o tempo de espera entre a execução do processo, tá? Que seria basicamente um lag do processo. Ele tem que estar abaixo de 3. Nesse caso está perfeito ali, está tudo zerado, né? Então, abaixo de 3,00. Se o low average está acima de 3,00, que são 3 segundos, vai demorar 3 segundos para a interação de cada processo na máquina. Então, a nossa máquina ficaria bem pesada. Esse low average a gente sempre precisa deixar abaixo de 3. Nesse caso está perfeito, tá? Dessa minha VM aqui. Isso a gente escalona, claro, através dos status dos processos. A gente pode, tipo assim, processos, por exemplo, que não estão sendo utilizados no momento, eles não precisam estar em running, executando, consumindo recursos. Eles podem estar em idle, eles podem estar ociosos, esperando serem executados. Processos em idle, como você vê ali com o i, tá tudo zerado, ó, porcentagem de CPU zero, memória zero, virtual size e rest também ali, tudo zerado. Quer dizer que ele não está consumindo recurso físico, não está consumindo memória, não está consumindo processamento. Isso otimiza o sistema e não desgasta tanto do nosso dispositivo físico, tá? No cabeçalho ali do top, do comando top, a gente tem a quantidade de CPU, memória, quantos processos estão em running, executando, quantos estão dormindo, em sleeping, quantos estão parados, quantos estão em zumbi. Se eu usar o Q ou o Ctrl C, né, a gente sai do comando interativo. Mas eu vou voltar ao comando top, para a gente ficar aqui nessa... Aliás, vou sair, porque a gente vai ver os signals de queue. Queue-L, L de list, vai mostrar todas as operações que a gente consegue fazer em processos, que é o signals de queue. Como você pode ter pesquisado aí, muita gente diz, queue mata o processo. Não é bem assim, queue é o signal, o sinal de queue. São as operações que a gente consegue fazer nos processos. O sigqueue, que é o 9, sim. O sigterm, tá? Que é o 15. Cada signal de queue é representado por um número. O SIGHUP é o número 1, tá? Os principais são o SIGINT, que é o número 2, o SIGQueue, que é o número 9, o SIGTERM, que é o número 15, o SIGSTOP, aliás, que é o 19. Tem vários, a gente tem 64 no total. Então tem muitas opções para a gente gerenciar os nossos processos no dispositivo GNU Linux. Processos em primeiro plano são denominados os foregrounds, FG, são binários executados no shell. Como os nossos processos aqui, o top, por exemplo, é um processo ali, o top na primeira linha, tá? Um processo originado pelo usuário Ubsocial, tá? É um processo em foreground. Processo em segundo plano, em background, BG, são processos executados em subshell. É um shell em cima do shell que a gente está na mesma seção, mas eles estão em background. Eles não precisam ser separados para um outro comando iterativo ser executado. Tá? E aí são os componentes dos processos. Os processos têm basicamente 5 componentes. Tá? Vamos dar uma analisada aqui na tabela dos processos. Seguindo, claro, o padrão do slide. Primeira coisa, todo processo a gente viu que tem um ciclo de vida. Esse ciclo de vida é o estado dele, que é representado pelo state ou simplesmente um S. Nesse caso aqui a gente tem simplesmente um S. E uma sigla, tá lá depois antes da porcentagem de CPU, lá no meio, né?
Então, quando a gente tem um R, a gente está querendo dizer que esse processo está em execução, running ou runnable, tá? Quando o processo está em R, ali a gente viu que o comando top está em R. Ele consome recursos, tá? Você pode ver ali, ó, porcentagem de CPU, de memória. Então, todo o processo ele consome recursos, dependendo do seu estado. No caso, running, execução, ele consome recursos físicos da máquina. Processos que têm o state com um T maiúsculo quer dizer que está parado, tá? E não consome recursos. Processos parados não estão iniciados, não estão em execução. Então eles não consomem recursos físicos, eles não consomem memória, não consomem CPU, não consomem tela, não compartilham memória, tá? O T minúsculo é parado por execução do debugger, que também não consome recursos, é só para diferenciar um e outro. Processos em D e em S são processos que estão dormindo, tá? O D são processos ininterruptíveis, ou seja, são processos que estão hibernando, dormindo, ou que estão em dificuldades para retornar em running, retornar à execução, e eles não consomem recursos. A gente vê que tem vários processos em S, com state S, e você pode ver que esses processos, na sua maioria, no seu systemd, que faz a inicialização ali do sistema, que é um service, todos esses processos em S é tudo zerado ali, ó, porcentagem de CPU, de memória, virtual size, o res, a share memory, tá, que é a memória compartilhada, tudo tá zerado porque eles estão dormindo, eles estão em sleeping, tá? Qual que é a diferença entre o D e o S? O S, ele pode ser interrompido, ele pode ser matado, né? No caso dead, para que pode ser modificado o estado dele, tá? Os processos em S, eles não podem ser interrompidos. Geralmente são processos I/O, de input output, tá? Os processos em D. Os em S, eles podem ser interrompidos, diferentes dos Ds. Ambos sleeping, o S pode ser interrompido, interruptible, né? Sleeping. O Z são processos em zumbi. A gente tem 0, né? Diz lá no cabeçalho do top, nesse nosso caso prático. O processos em zumbi ou defunto, são processos travados, tá? São processos que estão travados, eles não executam funções, mas eles consomem recursos físicos do dispositivo. Então, diferente dos processos que estão parados. Processos com X quer dizer dead ou finish. X quer dizer que terminou, são processos que estão sendo encerrados, tá? Geralmente é uma etapa bem rápida, né? A gente não consegue ver nenhum processo praticamente em X. São processos finalizados. Se eles estão finalizados, eles terminaram, eles não consomem mais recursos físicos. Se a gente tem um W maiúsculo, são processos em padding. Padding são processos, digamos assim, incompatíveis, tá? São processos que, por exemplo, o kernel GNU Linux da versão 2.6, alguma coisa, ou superior a essa, eles têm processos mais antigos que não são compatíveis, não são validados por esse kernel. Então, eles não são iniciados, eles ficam em padding, W maiúsculo no state. Eles não consomem recursos porque eles não foram iniciados, tá? E vários processos que estão em idle são os processos ociosos. Eles não consomem recursos, eles estão esperando entrar em outro status, tá? Porque daí eles entram, por exemplo, em running, stop, enfim, então estão aguardando uma resposta. Isso é uma habilidade, uma característica boa dos sistemas operacionais, porque processos que estão em idle referem-se a processos, os services, no caso, que não estão sendo utilizados no momento. Então não tem por que eles ficarem em running, em execução, consumindo recursos do dispositivo e deixando o sistema operacional de uma forma geral mais lenta, com load average mais alto, tá? Mais lentão, né? Então, o que acontece? O sistema em si escalona o estado desses processos, services, enfim, para idle, para ficar ocioso enquanto ele não estiver sendo utilizado. Ele não consome, o processo em si não consome recursos físicos da máquina, não aloca memória nem CPU, deixa o dispositivo mais à vontade com relação aos componentes físicos, e o sistema operacional como um todo fica mais ágil, mais otimizado.
somente os processos utilizados no momento estão consumindo recursos. Isso é a otimização feita pelo sistema operacional, tá? Quais são esses recursos? Tá? Os resources, os recursos, são recursos físicos da máquina, tá? Ou libraries, que a gente utiliza que, consequentemente, demandam recursos físicos da máquina. Em primeiro lugar, a gente tem o virt, tá? Ou VSZ, que é o Virtual Size. O virt é o tamanho virtual do processo. Todos esses dados ali, por exemplo, o virt, o res e o shr, eles estão em bytes, tá? Então, virt é quantos bytes esse processo tem de armazenamento, tá? O res, ou RSS, é o Resident Set Size, que é quanto de memória ele está utilizando, em bytes também. A gente vê que só os processos que estão em running ou stopped ali, no caso é uma exceção à regra, né? O stopped do systemd ali, do Bootpad, eles estão utilizando alguns componentes de hardware. Os em idle não estão utilizando, e a maioria dos stoppeds dos outros também não estão utilizando recursos físicos, ou libraries que, consequentemente, consomem recursos físicos. O SHR, ou share, que seria a quantidade de memória compartilhada desse processo, que ele compartilha. E, bom, a gente vai ver outras situações, como, por exemplo, no comando ps -aux, vou botar assim, ó, pipe more. Aí, pronto, a gente consegue ver o cabeçalho. A gente tem o VCS ali, o RSS, tá? É o mesmo do comando top, só que aqui é através do comando PS, de Process Status, que a gente consegue ver ali qual que é a TTY que está sendo utilizada. Então, alguns processos estão sendo utilizados ali, por exemplo, na TTY1, outros na TTY acento de interrogação. O acento de interrogação quer dizer que o processo está em daemon. Ele é um processo bem global do sistema, digamos assim. Ele está executando, ele está em execução independente da TTY que a gente tiver. Outros processos, por exemplo, ali estão na TTY que a gente está, TTY1, tá? E a maioria deles não depende da TTY, tá? Porque se eu tiver um processo da TTY1 e querer entrar na TTY2, esses processos eles não vão aparecer na TTY2. Os processos que estiverem em daemon, sim, eles aparecerão globalmente no sistema. Voltando aqui no comando do PS ao X, a gente tem ali o stat, tá? E seguido de uma característica, geralmente depois da sigla do stat. Quando a gente tem o stat L minúsculo ou L maiúsculo, a gente está querendo falar em locked, que é que tem recursos bloqueados na memória desse processo, tá? Antes da gente ver um pouquinho mais dos stats, outro componente que faz parte do processo é o user, o proprietário, tá? O usuário proprietário foi o usuário que iniciou o processo. Ele é o único usuário, além do root, que tem permissão, que tem acesso para modificar características desse processo ou o estado desse processo. A gente viu ali, ó, tem vários processos iniciados pelo root, outros pelo usuário comum, o Bsocial, tá? Então, tem ali o proprietário. Falando de prioridades, tá? Quando a gente tem prioridade com relação aos status, a gente vê ali que, por exemplo, S maiúsculo, S minúsculo, lá no init, tá? O S minúsculo quer dizer que é uma prioridade ali de session, é um processo de sessão, é o líder da sessão, tá? O systemd, ou aliás o init, porque o sistema precisa estar ligado para executar processos, então o S é o líder da sessão, S de session. Outros processos têm o stat com um sinal de menor, como ali alguns que estão em idle, ou talvez tenha um N maiúsculo. Isso quer dizer low priority, que ali ó, SN maiúsculo no KSMD, tá? Tá querendo dizer o seguinte, que esse processo ele tá tendo nesse momento menos, tá setado menos prioridade do que o comum. Geralmente esse processo ele tem mais prioridade do que está sendo representado no momento, do que está sendo setado no momento. Se ao invés de a gente ter um sinal de menor, a gente ter um sinal de maior, não é o nosso caso ali na prática, não temos.
seria um processo com uma prioridade maior do que a usual, maior do que o comum, tá? High priority. O S é o líder da sessão. Se a gente tiver um sinal de mais, e eu vi que a gente tem, ali ó, R+, né, no pipe more, no PSR, são processos executando em primeiro plano, em foreground, porque o PS ao X concatenado com o comando more, que foi esse comando que a gente está executando no momento, ele está em foreground, em FG. Se o stat ali a gente tiver um L maiúsculo, L é de locked, ele tem partes bloqueadas na memória, geralmente por real time ou por input-output, o I/O. O L maiúsculo. Se a gente tiver um L minúsculo, nesse caso, é um processo de multithread, tá? Threads compartilhadas, ou seja, são fluxos de controles que um processo compartilha com outros, mas que os outros acessam sempre esse mesmo endereço, através de links simbólicos ou atalhos que vão dar origem nessa thread compartilhada nesse processo, tá? A gente tem a prioridade Nice e Renice, que a gente tem ali as prioridades escalonadas pelos usuários do processo, diferente da priority, que é a PRE, ou PRR, né, ou PR, que é a prioridade escalonada automaticamente pelo kernel GNU Linux. A prioridade Nice, ou também chamada de Renice, ela tem o valor da prioridade definido na criação ou na alteração do processo pelo usuário proprietário do processo ou pelo usuário administrador root. E também a gente tem os identificadores. O processo pai, né, que tem o PID, e se for um processo filho, que vai ter o seu PID, Process Identification, e também o ID do pai, que é o PPID, Parent Process Identification. São esses. E o command ali no final, né, que é o CMD ou command, que é o comando ali que iniciou aquele processo naquele momento. Então, PS tá, é o comando Process Status, como a gente está especificando aqui. A gente pode colocar o que ali sai dessa interação. PS-EF, tá, que a gente mostra ali os status. Se a gente quer mostrar só PS-R de running, os processos que estão sendo executados no momento, porque R+, é running, tá? E o mais quer dizer que ele está sendo executado em foreground. Que comando que era o PS-R, tá? Ele só funciona na TTY1, que é a TTY da nossa seção atual, e o PID dele, tá? Não diz o usuário que criou, tá? Mas é o do nosso usuário em específico. O "-A, ele vai mostrar de todos os usuários se teria mais algum outro usuário executando processos em foreground dessa seção, tá? O PSU, ele vai mostrar para todas as TTYs também, tá? Aqui a gente tem mais informações. Ver processos com filtro, a gente consegue ver com o pipe grep, tá? O comando grep, PS menos, eu coloquei ali o "-EF, tá? Pipe grep, e aí um termo que a gente quer pesquisar, tá? De pesquisa, então, por exemplo, processos de inicialização do processo, da máquina, tá? Todos os que tem o init, inclusive o Ubuntu coloca ali em vermelho o termo que a gente está pesquisando, tá? A gente concatenou dois comandos, o PSF, juntamente com o comando de pesquisa grep, o termo init. Então, todos os processos ali que tenham init no seu comando, tá? Na sua composição. PSA ou PS-A, a gente vê todos os processos, tá? Em execução, em foreground background. A gente pode colocar ali, por exemplo, PS, AX, se a gente quer colocar só o user, tá? User. Daí a gente coloca o user, tá? A gente tem que especificar aqui com -1. Aqui, ó. Aqui, todos os usuários. Eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero os status, eu quero a porcentagem de memória, tá? A gente pode ir especificando, deixa eu colocar aqui com mais tempo, personalizado, tá? Eu quero CMD, então é o command. Eu quero também mostrar quando ele foi iniciado, então eu vou colocando essa visualização do PS, do Process Status, de uma forma um pouco mais personalizada. Se eu quero mostrar os processos filhos, tá? E processos pais, eu coloco F junto, tá? F-aux, que daí a gente pode colocar com pipe more para ele mostrar o cabeçalho aqui, a gente vai ter ideia
sabe? Dali, ó, no command, a gente vê ali os processos pais e filhos, tá? Se tem um filho gerado, digamos assim, ele vai mostrar em árvore, tá bom? Se a gente quer ver o PID do processo, tá? É o PID-OFF. PID off, PID off init, por exemplo. Ele vai dizer que o init é o processo 1. Por isso que eu disse, o PID, o processo com PID 1 é o processo init, que é o líder da sessão, né? Por quê? Porque é o processo que inicia a máquina. A gente precisa a máquina estar iniciada em execução para que os outros processos sejam executados e consumam seus recursos físicos da máquina. O comando top é o table of process, tá? Top -u, por exemplo, o usuário BSocial, eu vejo o top só do usuário BSocial, o Q para sair, que é o comando interativo, e o comando top simplesmente eu vejo tudo, tá? Eu posso usar setas direcionais para navegar entre a tabela dos processos. Tá? Esse é um comando nativo. A gente também tem o htop, aqui vem no Linux, tá? no Ubuntu, mas geralmente a gente tem que instalar sudo via apt, dnf, enfim, -htop, dessa forma, tá? Aí você escolhe, tá? Se vai ser dnf, vai ser yum, vai ser pamac, enfim, vai depender aí do instalador, do gestor de instalação aí da sua distro, mas é o htop, que é o Hicham Top. Hicham, que é o nome do criador, tá? O htop é uma ferramenta um pouco mais moderna, tá? Do que o top. Ele mostra as informações com mais cores, a gente pode navegar com as setas direcionais, a gente pode ir para a esquerda, para a direita, e a gente tem certos atalhos, como por exemplo o F1, ele procura ajuda, F2, tá? Ó, o F3, por exemplo, a gente faz pesquisa, ó, F3, colocamos o nome ali, ó, conforme eu vou digitando os caracteres, ele vai inteirando sobre a pesquisa dos termos que eu quero. S que eu cancelo a pesquisa, F4 eu faço uma filtragem, o F5 ele mostra a árvore dos processos, então a gente vê aqui, por exemplo, que o processo multipath aqui, ele tem processos filhos, gerados em cima do processo pai multipath. Eles têm o PPID, tem o seu PID, os processos filhos. Tá? Posso clicar em cima desse processo e eu posso dar prioridade ou menos prioridade início com F7 para aumentar, né? Ou prioridade disse mais o F8, o F8 aumenta, o F7 diminui. E o F9, tá? Eu entro nos comandos de kill. Por exemplo, vamos pegar aqui um comando que tenha snap. Vamos procurar aqui, porque é um processo, aliás, que tenha menos. Vamos ver, snap. Que é um gestor de aplicações, ele não vai ser muito interessante para... Não vai afetar muito a integridade da nossa VM, ele já vai ser reiniciado. Vamos dar um F9 aqui para a gente ver os comandos de kill. E a gente vai usar o sigkill9. Vamos clicar aqui, ó. A gente vai matar esse processo do snap, tá? Então eu não preciso dar kill -9 645, que é o PID ou o processo ali do snap, né? /user lib snap snap, tá? E F10 eu saio ou com Ctrl+C ou com Q, tá? A gente sai do htop. A gente também tem o bashtop. O bashtop é similar ao htop. Eu vou instalar aqui. A gente faz a instalação pelo sudo apt install. Vamos colocar o -y para ele não pedir confirmação. Bashtop. Coloco a senha. E ele vai fazer a instalação do bashtop. O bashtop é um pouco mais moderno do que o htop. Mas geralmente não é tão comum quanto ao htop para a gente analisar os processos. Geralmente é ou o top, que é a ferramenta nativa de todas as distros, ou as distros mais modernas, elas já vêm com o htop, bashtop. Aqui, então o bashtop é um pouco mais moderno, a gente já vê basicamente uma interface gráfica dentro da linha de comando, a gente consegue fazer algumas modificações, ó, com as setas direcionais eu consigo navegar entre a tabela dos processos, enfim, tem várias situações. Com o Ctrl+C eu saio desse comando, um Ctrl+D eu vou sair da sessão. Tá, ele ficou nas cores azuis ali por causa do bashtop em si.
Vamos manter a coloração azul aqui, não tem problema, tá? Ver processos de um arquivo específico, eu coloco o fuser, tá? Que é o file user, nome do arquivo, daí eu vejo processos desse arquivo específico. O PS3, que é para ver os processos em árvore, então ele vai mostrando ali, ó, do systemd ele deu origem a outros processos filhos, tá? Geralmente se é em branco ali, o Bashtop modificou um pouco a coloração da seção da minha VM, tá? Não tem problema. E os jobs, tá? A gente consegue ver os jobs também através, por exemplo, o jobs-L, a gente vê todos os jobs, PIDs, tá? O "-a mostra todos, enfim, que é para ver os processos enviados para background pelo usuário atual da sessão atual. Comandos de kill, tá? A gente tem vários. Kill-L, a gente tem todos aqueles 64. E a gente diz assim, matar o processo, tá? Quando a gente diz kill é matar, né? Mas na verdade não, é sinônimo de signals de kill. Sinais de kill que são as operações que a gente faz em cima dos processos. Por exemplo, vamos tentar iniciar o htop aqui. Pronto, agora ele modificou o nosso texto. Nos processos aqui, a gente tem no htop uma execução um pouco mais automatizada, tá? Mas caso a gente queira trabalhar nativamente no Linux, a gente tem que usar kill menos o código desse sinal, tá? Menos o código desse sinal e o PID do processo, tá? Ou a descrição do processo por extenso. PID é mais fácil, tá? Por exemplo, kill, vou dar aqui o "-l" só para a gente se situar. Quando eu quero executar o kill menos 15, eu estou querendo executar o signal de kill 15, que é o sigterm. Por exemplo, o número do PID do processo. Tá? O que eu estou querendo dizer? O sigterm ele vai finalizar o processo. Ele vai tirar do estado do processo, tá? E vai mandar para o X. Finish. Vai finalizar o processo, vai terminar. Só que o kill, qual que é a diferença entre o sigterm e o sigkill? O sigterm ele mata o processo. O sigkill, que é o 15, aliás, o sigterm, que é o 15, ele encerra o processo. O sigkill, que é o 9, ele mata o processo. É similar a gente colocar... tá, vamos ver o seguinte. Matar o processo, ele vai encerrar o processo forçadamente. Então, kill menos 9 PID, ele encerra o processo forçadamente. Se eu colocar kill menos 15, que é o sigterm, número do processo, ele vai fazer como o desligamento da máquina, sabe? Ele vai encerrar nativamente o processo. Então, tudo vai ser encerrado ordenadamente, com segurança, até o processo em si ser caracterizado como status X, para finalizado. E aí ser finalizado de fato. Kill menos 15 é a mesma coisa que eu disser assim, ó, kill PID, tá? É a mesma coisa que isso, tá? Implicitamente eu estou querendo dizer kill PID, a mesma coisa que kill menos 15 PID, que seria o signid kill, o sigterm. Porque o sigterm é a operação 15, tá? Então a gente tem outros, os principais. Para parar um processo, mandar o status dele para stopped, tá? É o kill menos 19. O menos 19 é o sigstop, tá? Parar o processo em background, a gente usa o Ctrl Z, tá? Ele é similar ao sigquit, tá? Que é o kill menos 3 PID do processo. Matar o processo, que daí é encerrar forçadamente o processo, é a mesma coisa que a gente diz kill menos 9, número do PID, que é o 9 sigkill. Que o kill ele vai encerrar forçadamente e o kill menos 9, né? E o kill simples ou o kill menos 15, número do PID do processo, ele vai encerrar ordenadamente, com segurança o processo. Vai terminar o processo. Matar o processo pelo nome, então. A gente pode usar kill menos 9 ou pkill menos 9, o nome do processo, barra user snap snap, tá? Para matar o processo. Então, pkill barra user barra snap snap. Ou pkill menos 9. O pkill é a mesma coisa que a gente dizer pkill menos 9.
para a gente manter continuando um processo parado, para retomar do parado, né, para executar, é o SIGCONT, a operação 18. Então, kill menos 18, número do PID. Criar processo com prioridade. Então, a gente usa ali o comando NICE-N, que é o número da prioridade. A prioridade que a gente quer, nesse caso ali estabelecemos menos 10, que é uma prioridade mais alta que do padrão, seguido do nome do processo. Tá? Então, a gente define a prioridade NICE, ou a gente pode matar todos os processos de software com o comando kill all, que é para matar todos os processos, que é um comando bem... a gente precisa se atentar bem a executar esse comando, um comando bem complicado, tá? Aqui no HTOP, por exemplo, vamos fazer um teste. A gente vai ter os sinais de kill. A gente pode escolher aí um comando que não seja tão... um processo que não seja tão importante, como o do snap aqui, um comando filho. Vou dar um F9, a gente pode ver, ó, sigterm, vamos finalizar com o sigterm, tá? Ele vai finalizar o processo PID 721, tá? O que eu fiz aqui, a gente usou o sigterm no processo 721. Então, o sigterm, tá? É a mesma coisa que eu dizer o seguinte: kill processo 721, ou implicitamente menos 15 comando 721. Claro que seria o PID do processo, tá? Só para mostrar de uma forma nativa na linha de comando, o HTOP ele mostra as coisas de uma forma um pouco mais fácil, mais interativa, tá? Para alterar a prioridade, tá? Quando a gente define a prioridade no NICE, para alterar a prioridade NICE é o RENICE, para a gente reiniciar a prioridade NICE. Então, RENICE, número da prioridade, a prioridade que a gente quer, menos 10, 0, 10, 19, enfim, menos P, o número do processo, do PID do processo. Ou o nome, tá? A gente pode colocar por extenso, não precisa, daí não precisa da flag menos P, tá? Ignorar os sinais para tornar o processo daemon, processo geral, tá? Em todas as TTYs, que ele vai ficar em background, a gente usa o comando nohap. Nohap, por exemplo, o comando de ping ali que eu estou fazendo, tá? As saídas ficam em nohap.out, para a gente ter uma ideia de log, tá? Então esse comando aí do ping, ele estaria presente globalmente no sistema, independente da TTY que a gente ia estar na sessão ativa. Para retomar processos parados em background, retomar eles para frente em foreground, FG ID do job, ou ID de processo. Para mandar esse processo para background, para BG, então que ele está lá em foreground, a gente vai mandar para segundo plano, BG de background, ID do processo, ID do job. Para enviar processo executado em background, tá? Enviar o processo para ser executado em background, a gente também pode colocar um e-comercial no fim do comando, do processo que a gente quer enviar para background, tá? É sempre o e-comercial no final. Carga do sistema é o uptime. Deixa eu sair aqui só para te mostrar. Que a gente vê aí o tanto que a gente está no sistema, low average, o usuário da sessão atual, quanto tempo o sistema está ligado, o status ali up, ele está ligado, ativo, tá? A gente tem um NCDU, que é o scanner, né, de disco user dos discos. Ele checa por arquivos residuais, tá? Se a gente usar a tecla D ao longo do NCDU, a gente vai apagar arquivos de lixo, tá? Que seriam arquivos residuais do sistema, tá? É um utilitário de linha de comando nativo e bem importante. Por fim, a gente tem os logs, que são as mensagens do sistema, tá? Todo sistema ele precisa ter logs, porque é a forma humana do sistema conversar com o usuário final, de dar um feedback. Caso contrário, por exemplo, vai acontecer um erro no sistema e você não vai saber qual que é a origem e motivo desse erro. Simplesmente o erro vai acontecer. Então, quando a gente tem uma mensagem de erro, não é motivo para pânico, tá? Pelo menos você recebeu a mensagem do erro e vai saber qual a origem e motivo daquele erro. O log tá aí para isso. No Linux, tá? Nos sistemas GNU Linux, a gente tem no /var, tá? Aliás, no /var /log, tá? Que a gente tem o diretório com todos os arquivos de log e utilitários de log para o nosso sistema, como rsyslog, syslog, tá? São ferramentas extremamente importantes
que fazem toda a diferença, tá? Por isso que os sistemas GNU Linux são muito tecnológicos, porque eles têm todos esses registros, os logs do sistema. Eles são gerados pelo syslog e seus derivados, como o rsyslog, que faz isso de forma rsyslog síncrona, e o syslog-ng. O daemon-log, ele coleta mensagens e coloca lá no /var/log, que aí é o diretório dos logs das mensagens do sistema. Geralmente, por convenção, os arquivos de log eles têm um .log no final. Não é necessário, mas é para a gente entender que de fato são arquivos de log, como a gente tem ali nesse diretório. Respectivamente, os logs de messages, eles geralmente são escritos, tá? Os arquivos, enfim, os logs, tá? A gente pode ver aqui, por exemplo, o cat cloudinit, eu não sei se tem log kernel log, tá? Provavelmente vou ter que iniciar com um sudo aqui. Enfim, não, é que a gente tem ali mais situações. Tá, mas esses arquivos de log de messages, tá? Eles geralmente são compostos por data e hora que o log ocorreu, que a mensagem ocorreu, qual que é o dispositivo do log, qual que é o service, no caso o processo que originou ou gerou esse log, qual que é o PID desse processo e qual que é a descrição. Por exemplo, ocorreu no PID 1, no PID 1 não, né? No PID 1000, vamos dizer assim. Esse processo foi gerado pelo usuário Ubsocial na data de hoje, há 1 hora atrás, e ocorreu um erro lá que uma library não foi instalada corretamente. Então esse é um exemplo genérico, hipotético aí das mensagens de logs. A gente tem a ferramenta de log rotate que trabalha com a rotação, ciclo de logs. O que o log rotate faz? Ele faz uma gestão dos logs, tá? Dos arquivos grandes de logs. Ele simplifica, ele organiza, tá? Faz toda a gestão desses arquivos, tá? Geralmente esses arquivos gerenciados pelo log rotate, eles têm de nome ou log1, log2, log3.log, tá? log1.log, log2.log, ou geralmente o que acontece, tá? É a data e hora que o log ocorreu, .log no final é o nome desses arquivos. E a gente também tem ali o journal.ctl, que a gente tem visto ali no journal do log. Esse journal.ctl ele faz a leitura diária dos logs do systemd, da inicialização do dispositivo, tá? A gente tem, então, nesse /var, que a gente estava indo olhar ali, vamos mostrar aqui, tá? A gente tem, por exemplo, os arquivos /var log, vamos fazer isso aqui, cd var log. A gente tem todo esse conteúdo. A gente tem o out.log, então cat /var, aliás, cat out.log, porque a gente já está no diretório, tá? Então, out.log de authentication, autenticação, são os logs de autenticação. Então, como eu disse, geralmente é a data, seguido do host, o usuário, no caso, seguido da descrição do log. Então, ali, por exemplo, nesse meu caso, dia 5 de julho, às 4 horas da tarde, 1 minuto e 30 segundos, o usuário Ubsocial, no dispositivo Ubsocial ali, vamos colocar aqui, pipe more, que daí vai ficar mais fácil. Pronto. A gente tem ali a descrição, tá? Foi feito um login, tá? Vamos ver ali, enfim. Vai ficar mais fácil da outra forma como a gente tinha, tá? Enfim, foi feito um login, tem a descrição, tá? Foi uma sessão fechada pelo usuário root, foi feito um login, uma sessão logada, então vai ter a descrição dos logs em si, tá? Dos logins em si, a autenticação pelo o WTMP é as informações dos logins bem sucedidos, tá? O BTMP são do mal sucedido, bad o login, tá? Então são os logins mal sucedidos, quantas vezes foi errado o login. Vamos dar uma olhada se tem alguma coisa aqui. É o BTMP, claro, com sudo, né? Aí pronto, a gente tem ali uma sessão ali que foi feita, um login mal sucedido. Vamos
colocar o L aqui para a gente ver os arquivos. Ok, a gente tem o kernel.log, que são os logs do kernel, o syslog, que são informações do sistema, tá? Que aí tem várias. A gente vai ter aí algumas informações do sistema. Eu vou dar um Ctrl C para parar a interação. Então ele tem a data, seguido do usuário ali, seguido da descrição do log. E a gente tem os messages, que a gente estava vendo ali, né, as informações, que são os dados do sistema e binários, tá? Os logs, eles são muito importantes, porque é a única forma do sistema se comunicar com o usuário final. Sempre quando você vê um log, uma mensagem de erro ou um arquivo de log com todas essas informações, tá? Pense que foi uma pessoa que desenvolveu esses arquivos de logs, então são informações legíveis para humanos. Então basta a gente prestar um pouco de atenção para a gente entender tudo o funcionamento do sistema, status passo a passo, tá? Mais informações você encontra lá no meu site ubsocial.github.io e no próximo encontro nós falaremos sobre programação dentro de um ambiente shell, executando arquivos e trabalhando com shell script. Um abraço e até o nosso próximo encontro.